Uma boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. O tema de hoje toca em todos nós, praticamente quase sem exceção. Porque nós vivemos, os espíritos que aqui vivem, nesse planeta, a maioria deles tem suas dificuldades, pela ainda as suas imperfeições em função na sua condição na escala evolutiva. Consequentemente, muitos de nós aqui estamos reparando o erro do passado, num processo de expiação ou provas, de tal maneira que o planeta é denominado planeta de expiação e prova, em função de nós aqui, espíritos encarnados. Então, pelas nossas imperfeições, nós passamos por essa dificuldade criada por nós mesmos, não criada por Deus. É por nós mesmos que nós estamos passando essa dificuldade. Então, essas aflições, ainda aqui no nosso planeta, é do cotidiano. Mas tem data para terminar, tem prazo de validade. E quem vai estabelecer o prazo de validade das nossas aflições é cada um de nós particularmente. Não é Deus. Deus dá os meios e instrumentos para que a gente estipule o prazo de validade. Toda dor que nos atinge tem um prazo de validade. E somos nós que vamos definir. Com fé, com resignação e com atitude, essas nossas dores físicas e morais, elas um dia vão desaparecer. Porque não precisamos das dores para progredir. Não precisamos das dores para progredir. Mas precisamos, às vezes, de passar por algumas experiências de reparação para que a gente continue no progresso até chegarmos à perfeição. Tem um fator que está acontecendo, que já começou há algumas décadas, é a transformação planetária. E toda transformação, toda mudança, cria alguma dificuldade, até que estabeleça a paz, a harmonia. O nosso planeta está passando por alguma agitação. Alguns espíritos reencarnados já tomaram conhecimento que talvez seja uma das últimas reencarnações aqui na Terra, que possivelmente, se não se conduzir de uma maneira razoável, não irá continuar reencarnando aqui entre nós. E daí, inconscientemente, eles estão um pouco perturbados e criando a dificuldade. Então, é notório que a gente vê, não só no Brasil, de modo geral, em todo o planeta, algumas atitudes, alguns equívocos que vêm dando a intensidade desse desequilíbrio. De tal maneira que, no livro Obras Póstumas, que faz parte da codificação espírita, tem um relato, uma mensagem de um espírito que diz que, nesse período que nós estamos vivendo, vai aumentar a quantidade de suicídio. Isso aí já verifica-se. Principalmente entre os jovens e crianças. São espíritos perturbados que, por algum motivo, não conseguem se ajustar e tomam um caminho totalmente equivocado, tirando da sua existência, já que a vida não se tira. Nós somos imortais. Acontece no ato do suicídio que nós eliminamos essa oportunidade, essa experiência aqui terrena, mas a vida continua. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro que trata exatamente do objetivo, né, das missões do nosso planeta, do nosso país. E quando se fala nessa parte, o Brasil como pátria do Evangelho, a gente pode até questionar, mas por que o Brasil é pátria do Evangelho se ainda tem essa grande dificuldade? E às vezes, comparado com outros países, estamos passando por alguma dificuldade de ordem ética e moral, principalmente, esse desequilíbrio.
Mas, analisando pelo aspecto que aqui no Brasil podemos ser um grande hospital, onde está sendo curados esses bilhões de espíritos, é aqui exatamente onde se pode aplicar o Evangelho. Nada melhor de aplicar o Evangelho para aquelas pessoas que estão necessitadas. Então, aqueles espíritos que estão em condições melhores, escolhem reencarnar no Brasil, porque aqui é um terreno fértil para que ele possa exatamente aplicar as máximas de Jesus. Então, por esse aspecto, não por estarmos aqui encarnados como espíritos melhores, comparado com os outros países, mas pelas necessidades de se aplicar o Evangelho. Então, por isso que o Brasil na realidade, podemos considerar a pátria do Evangelho, onde existe grande quantidade de espíritos envolvidos nesse processo de regeneração dos seus irmãos, e aproveitando também, logicamente, da sua própria regeneração. Então, essas considerações, como nós falamos, um planeta de expiação, que está passando por esse processo de transformação, aliás, para a regeneração, esse período é um período um pouco turbulento. Tem a sua turbulência, porém, há uma grande expectativa que isso aí poderá, num período mais longo ou menos longo, vai depender do esforço de cada um. As causas das nossas aflições. Algumas delas são de ódios anteriores. Está aí no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, trata desse assunto. As causas anteriores. Então, quando não tem explicações das nossas dificuldades, das nossas aflições nessa existência, é porque as causas são as anteriores. Por exemplo, uma doença kármica, porque determinadas pessoas nascem com alguma deficiência. Se as explicações não são dessa existência, com certeza estão em outra existência. Então, alguns fatores desses de outra existência, mas que na realidade a culpa é nossa. Não desse presente, mas no passado. Porque Deus não castiga ninguém. Deus é justo e misericordioso. Então, se tem alguém sofrendo, não é por vontade de Deus. São experiências que nós precisamos, são lições que nós precisamos passar por essas lições para não repetir mais os erros. Mas grande parte, na realidade, das nossas aflições, as causas são dessa existência. Algumas delas não dependem de nós, mas a maioria depende de nós. O que não depende de nós são os flagelos naturais, que faz parte da evolução do próprio planeta, evolução material do próprio planeta. Os terremotos, maremotos, tsunamis, as secas, todos os flagelos naturais, que ainda faz parte. Por ser um planeta jovem, ainda em formação, vamos dizer que talvez a metade da sua existência física apresenta essas mudanças. E, consequentemente, nós encarnados passamos por essa dificuldade. Mas passamos por essa dificuldade porque precisamos passar. Estamos num planeta aonde precisamos passar. Onde precisamos passar por essas lições. Quando tiver, pelos nossos méritos, condições melhores, logicamente estaremos reencarnando em outros planetas. Ou mesmo aqui no nosso planeta, ele já em condições melhores. Porque cada um conforme a sua obra. Ninguém vai reencarnar num planeta se não tem o devido merecimento ou necessidade. Quando nós passamos por planetas mais elevados, por merecimento, pelas conquistas pessoais. Quando continuamos reencarnando naquele planeta ainda por necessidade do aprendizado, porque naquele planeta ainda precisamos passar por lições. E só passamos para outra escola quando cumprir todas aquelas etapas dos anos escolares inerentes àquele estudo daquela escola. Depois nós iremos matricular em outra escola. E uma escola dessa, cada escola dessa pode considerar um planeta. E cada uma série que nós estamos... E cada uma série que nós passamos na determinada escola é uma existência nossa. Então, a existência nossa podemos comparar como um ano escolar.
E quando a gente cumpre aquele ano escolar, passaremos para outra escola. E assim iremos continuar a nossa evolução. As causas também atuais das nossas aflições, que não dependem de nós diretamente, mas indiretamente sim. Às vezes são o fracasso de ordem, às vezes, econômica. Tem pessoas que procuram fazer tudo certinho, mas nada dá certo para ele, em termos a fazer, em termos práticos, profissionais. Às vezes coloca um negócio, eles é prudente, não gasta demais, mas tem muita dificuldade de se organizar, vamos dizer, financeiramente na vida. Parece que nada dá certo, apesar do seu esforço. É má sorte? Não. Possivelmente, se as explicações não estão aqui, em outras reencarnações, em função de algumas coisas que tenha feito, ele está ciente e faz parte do seu programa reencarnatório que vai passar por essa dificuldade. É o destino traçado por ele mesmo. Mas ele traçou o destino, auxiliado pelos seus anjos de guarda e os espíritos construtores, daquilo que ele precisa passar. Em que nós é que estabelecemos nosso destino. Exceto quando é uma reencarnação compulsória. Aí quando aqueles espíritos mais inferiores que não têm condições de participar ainda. Aí são levados à reencarnação praticamente sem nenhuma participação direta deles. Mas a maioria de nós já participamos efetivamente do processo reencarnatório. Naquela mesa redonda que nós costumamos falar, onde estará presente o nosso anjo de guarda, que vai, aquele protetor mais direto a nós, direto no sentido geral da reencarnação, e aqueles outros espíritos que participam numa coluna espiritual, que tem interesse exatamente a todos nós, nas nossas experiências, e daria efeito exatamente os prós e os contras, as necessidades que a gente precisamos passar. E o fardo, como disse Jesus, vem de acordo com as nossas possibilidades. Às vezes nós precisamos passar por algumas experiências, pagar alguns débitos, etc., mas todos aqueles nossos débitos, vamos dizer assim, não pode ser executado, corrigido numa mesma reencarnação. Então pagaremos isso parceladamente em outras reencarnações. Mas só sairemos daqui até pagar o último centil, quando pagarmos o último centil. Ou seja, todos os males que nós fizemos, eles precisam ser reparados, porque o mal só é eliminado com o bem. E um bem conquistado, esse não se perde. O mal não elimina um bem realizado. Por isso que o espírito está sempre progredindo, nunca retrograda. Agora, o mal que nós causamos a nós mesmos, quando nos atingimos nosso semelhante, esse mal é eliminado a um bem que a gente faz. Então, quando nós solicitamos perdão a Deus, Deus aceita o nosso pedido de perdão e dá os meios para que a gente possa reparar, e no final das contas que somos nós mesmos que nos perdoamos quando assumimos a responsabilidade e corrigimos aqueles erros. Por isso que muitos de nós aqui estamos corrigindo nossos erros. Muitos reparando os erros, outros em processo mais doloroso que a expiação, e daí vem as dores, maior ou menor. Aquele mais espiritualizado, com a sua fé e com a sua resignação, consegue passar com esse processo sem sofrer tanto. Porque a dor é igual para todos. Mas o sofrimento é opcional. Cada um de nós sofremos de acordo com nossos valores espirituais. Então, da fé que nós temos, da convicção que nós temos de Deus, da sua justiça e misericórdia, a gente pode tomar uma atitude melhor ou pior perante as dores que nos chegam. As dores criadas por nós mesmos. Porém, como nós temos falado, tem as aflições que são criadas por nós mesmos nessa existência. Por exemplo, os casos de um fracasso financeiro, pelo excesso de consumismo, pela imprudência dos negócios e etc. Alguns fracassos conjugais, que traz as suas aflições, criadas por nós mesmos, pela nossa dificuldade. Aqui não está em julgamento nenhum, apenas nós sabemos da dificuldade que nós temos, aqui desenvolvidos,
e às vezes não consegue superar e traz as suas dificuldades. Tem os vícios físicos e os vícios morais. Os vícios físicos, a maioria de nós conhecemos. Esses são mais fáceis. Esse atinge o corpo físico e, consequentemente, chega a atingir o espírito. E muitos desses vícios faz com que a nossa existência aqui ela seja reduzida. Ou seja, a gente volta ao mundo espiritual, ou seja, desencarna antes do tempo programado. Porque não cuidamos do nosso corpo pelas viciações físicas e desencarnamos. E André Luiz, ele diz uma coisa que nos deixa até um pouco impressionado, mas é uma verdade, que a maioria de nós, às vezes, a maioria de nós encarnados aqui no planeta, voltamos antes do tempo estipulado por nós mesmos. Lógico, mais tempo, menos tempo. Por exemplo, o cara veio com 70 anos, viveu 70 anos e morreu com 69 anos. Apenas um ano. Mas tem alguns de nós que possam ir antes do tempo, com 10, 20 ou 30 anos, retornando à parte espiritual. O próprio André Luiz, que narrou aqueles 16 livros através de Chico Xavier. Ele próprio começa contando a própria história dele, que desencarnou do tempo. Era um excelente pai de família, era médico no Rio de Janeiro, mas tinha suas noitadas, as suas extravagâncias, possivelmente na bebida, nos alguns hábitos, que era comum para aquela sociedade da época, estragou o corpo dele. E retornou e ficou impressionado quando foi questionado que ele era um suicida. Ele falou, não, eu fiz tudo certinho, quando me adoeci, fui no hospital fazendo tudo para que eu pudesse ser curado. Suicídio inconsciente. Inconsciente. Aquele que não quer, mas pelas suas atitudes, ele leva ao suicídio. E os vícios morais, psicológicos, espirituais, esses são mais graves, por que pareça, porque esse atinge diretamente o espírito. Porque a gente diz assim, eu não fumo, não bebo, não uso drogas, etc. Ok, ótimo. E como é que está o teu pensamento? Tudo começa pelo pensamento. Jesus falou, pecado, o pensamento, palavra e obra. Pensou, já pecamos. Pensou, já materializamos aquilo ali. Coisa boa ou ruim. Já plasmamos aquele ato. Não chegamos à execução física, mas já cometemos o deslize perante as leis de Deus. Então, através desses pensamentos, a ira, a raiva, o ciúme exagerado, etc, etc. Então, esses vícios psicológicos, ou mentais, ou como chamamos de espirituais, esses são mais graves, porque às vezes nós não conhecemos, não tomamos conhecimento. Porque a reforma íntima, ela só tem sentido, só começa quando a gente sente a necessidade de fazê-la. Olha, se eu não percebo que tem determinados vícios, como é que eu vou corrigir? O físico é fácil de perceber, o psicológico não. É difícil. Aí eu tenho inveja, mas não tenho inveja, mas tenho inveja. Aí não tem ciúme, não, porque eu amo a pessoa, não tem ciúme, mas tem ciúme. Isso, na realidade, vai atingindo, mexendo conosco, tendo desequilíbrio, de maneira tal que, atingindo o perispírito atinge o corpo físico. E daí vem a doença, onde a medicina vai constatar que a pessoa está doente. E quando é a origem? A origem é psicológica. Acreditamos que no futuro, aí vem o pessoal da área médica, acreditamos que mais alguns séculos, talvez, os médicos vai ser tudo psicólogo ou psiquiatra, formação básica. E depois ele faz uma especialização. É cardíaco, é pediatra, etc, etc. Mas a formação é uma. Primeiro ele vai ser um psicólogo. E aí depois ele faz uma especialização de outra área. Sócrates, 4, 5 séculos antes de Cristo, já dizia, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução. Ele dizia assim, que a medicina, olha naquela época, 5 séculos antes de Jesus, Sócrates, filósofo Sócrates, ele dizia que a medicina, mais ou menos assim, com essas expressões, a medicina
naquela época, não era tão eficiente, porque cuidava só do corpo físico. Não cuidava do espírito. E o médico hoje em dia, né? Hoje em dia todos os equipamentos, sofisticação, todos os exames laboratoriais, etc, etc. A pessoa está com um problema cardíaco, faz tudo certinho, tudo é ok. Mas o que causou aquilo ali? Qual foi os males? Por que ele adoeceu do coração? Então, se tratar da causa, aí faz com que a gente possa não repetir e não trazer as mesmas consequências. Porque ele pode curar do coração e a pessoa voltar e vai começar a fazer tudo novamente, todo erro, cometer todos os erros. Vai voltar a ter problema do coração. Então, o Dr. Bezerra Menezes já disse que todas as nossas doenças têm origem espiritual. Exceto, logicamente, quando você come uma coisa estragada, alguma coisa assim e tal. Mas essas doenças que vai se somatizando, ela tem uma origem psicológica, do espírito. Quem comanda o corpo físico? O espírito. Nós somos o dono do corpo físico. Ele é o que nós somos. Até essa formatação nossa é o que nós merecemos. Porque não é o nosso perispírito que vai moldar o corpo físico no processo reencarnatório. E cada um tem um corpo perispírito que já conquistou. Então, se eu tenho um perispírito X, eu não posso ter um corpo Y. Vai ser um corpo X, que é o espelho do perispírito. Nós somos, o nosso corpo físico é o que nós somos perispiritualmente. Exceto algumas exceções, quando alguns reencarnantes solicitam para vir com algum defeito físico. Aí ele está com aquele defeito físico, não porque o perispírito dele está defeituoso, mas ele solicita, porque ele já soube que já fracassou em determinadas situações e pede, por alguns motivos, para vir naquelas condições. Mas são casos mais raros. Mas a maioria de nós, nosso corpo exatamente que representa as nossas conquistas espirituais. Então, essas são as básicas, vamos dizer assim, as causas principais das nossas aflições. Que nós temos o hábito de transformar isso ou transferir isso para outras pessoas, outras instituições, etc, etc. Menos para nós. Aí a gente volta a relembrar. Acho que se todo dia a gente lembrasse de utilizar essa expressão, Deus é justo e misericordioso. Todo dia. Até que a gente gravasse. Deus é justo e misericordioso. Quando ele visse alguma coisa errada conosco ou com as pessoas, Deus é justo e misericordioso. Consequentemente, aquilo que nós estamos percebendo uma coisa errada, não está com Deus. O erro não partiu de Deus, é nosso. Se o erro não é de Deus, é nosso. Ah, sim, Paiva, mas não sou eu. É alguém que está próximo de mim que está me trazendo essas aflições. Ok, é verdade. Mas por que eu estou perto daquela pessoa? Porque eu preciso estar. Porque eu nasci nessa sociedade. Porque eu preciso estar nessa sociedade. Então, mesmo aquelas aflições que a causa é algo que está próximo de nós, mas nós estamos inseridos naquele contexto por necessidade. Então, essas experiências que nós estamos passando não é por acaso. Porque a providência divina é o quê? É a maneira sábia como Deus conduz todas as coisas e todas as suas criaturas. Essa é a providência divina. E o que é a dádiva divina? Essas experiências que nos apresenta na nossa vida, que servem como lições para o nosso progresso. Então, aquilo que aparentemente é uma coisa ruim, é dolorosa, é uma experiência, é a dádiva divina. É uma experiência que nos apresenta com um único objetivo, a nossa melhora, as nossas correções, as nossas reparações. Então, nada existe errado perante as leis divinas. Deus jamais vai negar-se ou esquecer uma das criaturas. Ah, Deus me esqueceu de mim. Jesus me abandonou. É um dos maiores equívocos. Até porque, pelas nossas imperfeições, nós temos apenas uma intuição de Deus. Até certo ponto é compreensível
quando a gente verifica que determinadas pessoas usam essas expressões, Deus me abandonou. Porque quando você só diz isso, é porque não compreende a Deus ainda. Então, no próprio livro dos Espíritos, na primeira parte, diz nas 3 ordens que dá do livro dos Espíritos, diz assim, 3 ordens, Espírito imperfeito, segunda ordem, bons espíritos, e primeira ordem, espírito puro. E essas 3 ordens divididas em 10 classes. Tudo bem. Na primeira ordem, diz que os espíritos imperfeitos, aí nós estamos inseridos, acreditamos, têm apenas uma intuição de Deus. Muitos de nós veem a Deus como uma pessoa, um espírito, uma personagem, uma criatura. Mas Deus não é uma criatura, não é um personagem, não é um espírito. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Muitos de nós não conseguimos. Quando a gente fala assim, Deus, a gente pensa em alguma coisa, um espírito muito evoluído que está no centro do universo, rodeado de anjos. Lá na minha casa tinha um retrato pintado de Deus, de barba, com os anjos em torno dele. Na parede da minha casa lá. Eu sou muito privilegiado que tinha um retrato de Deus na minha casa. E foi esse Deus que eu criei ali. Aquele bom velhinho lá, cheio de anjos, ali em torno dele. No centro do universo. E passei muito tempo. Todo mundo passar muito tempo. Então, muitos de nós podem pensar, acreditamos que quando nós pensamos em Deus, a gente pensa ainda numa figura, numa personagem. Mas Deus não é incriado. Uma coisa incriada não pode ser uma personagem. Não pode ter uma existência física. Para ter uma existência física tem que ser criado. Mas se fosse criado, o Criador seria o próprio Deus, seria o verdadeiro Deus. Viu como é complicado ainda? Então vamos ter que caminhar um pouquinho mais. Quando chegar na condição de bons espíritos, na segunda ordem, aí já compreenderemos Deus. Mas só quando é espírito puro, aí queremos ir aos seus mensageiros diretos. Ainda, vamos voltar ainda a explicar um pouquinho essas 3 ordens, porque é importante para o assunto de hoje, que na terceira ordem, que é o espírito imperfeito, onde nós estamos inseridos, além da incompreensão de Deus, nós recebemos mais influência da matéria do que conseguimos influenciar a matéria. Aí vem os sofrimentos, as aflições. Porque a matéria serve para que a gente possa, através dela, haver o nosso progresso. Mas a gente não consegue atuar na matéria sem receber a influência da matéria. Já viu aquela expressão, a carne é fraca? Exatamente o que representa isso que nós estamos falando. A carne não é fraca. Fraca é o dono da carne. É o espírito que está gerenciando, não consegue gerenciar a carne e colocar a culpa na carne. Então, a própria matéria, o nosso corpo físico, nós não conseguimos gerenciar de maneira correta e recebemos influência. Aí vem as viciações. O que é viciações? É porque nós não conseguimos nos conter. Aí vem as viciações. Então, influenciamos a matéria, mas somos mais influenciados por ela. Na condição da segunda ordem de bons espíritos, apesar de já compreender a Deus, nós conseguimos influenciar mais a matéria do que ser influenciado por ela. Aí não tem mais aflições, tantas aflições muito pouquinho. Por quê? Nós podemos ter no maior ambiente mais sofredores possível, nos umbrais, zonas inferiores, as zonas infernais, ajudando o semelhante, e não captamos mais aquelas energias, não somos influenciados por aquelas energias. Veja a importância, né, da gente evoluir. Quando você evolui, chega um ponto que aquelas coisas aquelas vibrações mais inferiores não nos atingem. Nós conseguimos atuar na matéria praticamente sem ser influenciada. Influenciado muito pouco. Só na condição de bons espíritos, nós já detemos a felicidade absoluta determinada para o espírito, que é só Deus que é absoluto, os espíritos são relativos, mas dentro da relatividade, nas condições máximas, dentro da relatividade, espírito puro, tem felicidade. Mensageiro de Deus consegue, na realidade, transmitir as suas experiências
dentro da plenitude da lei divina, os mensageiros perfeitos. Eu e meu Pai somos uno, disse Jesus. Veio aqui vivenciar plenamente a lei de Deus e vivenciou. E nenhuma influência da matéria. Nenhuma influência da matéria. Veja a felicidade do espírito puro. Nenhuma influência da matéria. Mensageiro direto de Deus, que mantém a ordem e a harmonia do universo. É felicidade. Máxima que nós iremos conseguir um dia. E Jesus, quando esteve aqui, mostrando que não tem nenhuma influência da matéria, que ele realizou todos os fenômenos espírita, considerados fenômenos anímicos, no estado de vigília. O corpo físico dele não impedia as suas realizações. Clarividência, dupla vista, cura instantânea, etc, etc. Então, no estado de vigília, ele realizava todos os fenômenos. Hoje em dia, muitos de nós, dentro da mediunidade, como fenômeno anímico, temos que entrar em transe, né? Deixar nosso corpo físico um pouquinho de lado, se afastar um pouco mais de Deus, né? Não é isso, Rui? Confere? Se afasta um pouco dele, para receber menos influência, para ter contato com o mundo espiritual e realizar os fenômenos, o anímico ou um fenômeno mediúnico, quando há interferência no espírito nesse transe. Mas Jesus fazia isso plenamente, de dia e de noite, 24 horas. E não precisava de ajuda de ninguém, porque ele era autossuficiente. O máximo que ele utilizava de nós são os ectoplasmas, os fluidos da natureza, na realização daqueles fenômenos de ordem material, como a própria cura. Então veja a felicidade. A felicidade não é deste mundo, mas é neste mundo que nós conquistamos a felicidade. Iremos construir a felicidade. Já como nós falamos, Deus não dá nada de graça. A gente, quando pede virtude, Deus não dá virtude para ninguém. Porque Deus, na sua sabedoria, na sua justiça, Ele criou todo mundo igual. Dá as mesmas possibilidades para todos na caminhada evolutiva. E dá a mesma destinação. Então somos iguais perante Deus. Aí está a justiça de Deus. A justiça de Deus, mesma criação, ninguém foi privilegiado, as mesmas oportunidades, essas oportunidades, muitas delas são as reencarnações, e a mesma destinação. Aí está a misericórdia, a justiça de Deus. E onde é que está a misericórdia? A misericórdia está na análise, quando se faz essa justiça. Ou seja, olhando os atenuantes e os agravantes. Por exemplo, tem um relato no livro, e a vida escreve, de um metalúrgico, que ele sofreu um acidente. E ele já era espírita, certo? Frequentava um templo religioso, frequentava inclusive reuniões mediúnicas e tal. Era um excelente criatura. De tal maneira que na fábrica todo mundo adorava ele. Pessoal do bem, sempre ajudando as criaturas, excelente pessoa. E houve um acidente numa máquina que ele perdeu um dedo. Aí ele ficou meio um pouco cabisbaixo. Queira que não, ele sentiu assim até um pouco ofendido com aquilo ali. Mas eu estava tão direitinho, estava indo tão bem, né? Fazendo as coisas tudo certo, por isso aconteceu. Aí na reunião mediúnica, na outra semana, na reunião mediúnica, um espírito se comunicou e relatou: meu irmão, dê graças a Deus, que de acordo com a sua atitude nessa reencarnação, você perdeu apenas um dedo. Mas no processo reencarnatório, na sua expiação, estava previsto a perda de uma mão. E você perdeu um dedo. Por que você só perdeu um dedo? Em função de todo o bem, você fez tantas coisas boas, além do que estava previsto, porque a lei de Deus considerou isso aí, você apenas perdeu um dedo. Mas por que isso aconteceu? Essa excelente pessoa hoje era um violento senhor de engenho em épocas passadas, onde quando estava com raiva de alguns escravos, colocava na moenda e fazia, às vezes o cara perdia o braço, perdia o dedo, perdia a mão, quando estava com extrema raiva de determinados escravos. Porque naquela época, para eles, não era gente, podia fazer o que ele quisesse, era dono daquele objeto, aquele escravo. Então, nesse processo reencarnatório,
veio com essa tarefa, e ele mesmo ciente disso, dessa reparação. Ele estava reparando e expiando e reparando ao mesmo tempo, que é essa possibilidade. Às vezes só uma expiação, mas às vezes vem uma expiação e a pessoa tem condições na realidade de reparar. Ele estava reparando os males pelo bem que ele estava realizando, mas precisava passar por esse processo doloroso das dores que ele causou às criaturas, para ele sentir na pele as dores que ele fez aquelas criaturas passarem. Então veja como a lei de Deus é justa. Tudo que a gente faz, temos que reparar aquilo ali, pagar no bom sentido. Mas atenuantes e agravantes realizados. Assim como esse cidadão, ele teve suas atenuantes na sua própria expiação, tem pessoas que vêm com um processo expiatório ou reparatório e agrava. Na obra de Luiz tem alguns casos desse. O cara veio e fez tanta bobagem que está saindo pior do que chegou. Ele não retrograda, porque o que ele conquistou permanece. Só que, além dele reparar, ele criou outros débitos para o futuro. Acontece isso. Então, a lei de Deus é justa e misericordiosa. Mas eu fiz isso, agora eu vou para o umbral. Calma aí, não é assim não. Não é assim que funciona, certo? A lei de Deus não é cega. Então, olha, todas as intenções, os mesmos erros cometidos, ele tem méritos diferentes. Depende de cada um de nós. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só tem um detalhe. A verdade traz responsabilidade. A liberdade, o livre-arbítrio, é uma conquista que nós vamos realizando. Vamos conquistando isso aí. A nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio. A possibilidade de tomarmos decisão. Porém, junto a isto vem a responsabilidade. Então, quando a gente assume a responsabilidade, aí as coisas se tornam fáceis. E não apenas sentir apenas o culpado, porque se ficar se sentindo culpado, não vai resolver nada. Porque ele apenas se sente culpado, inferiorizado, mas não toma iniciativa de uma reparação, de uma melhora. E você toma isso quando assume a responsabilidade. Como assume a responsabilidade, aí reconhece o erro, pede perdão a Deus, aí começa o processo de regeneração para cada falta cometida. Toda aflição tem uma razão justa de ser. Tem uma razão justa de ser. Diretamente ou indiretamente. Ninguém está passando por algumas aflições sem uma causa. Porque se não fosse assim, a causa seria Deus. A justiça de Deus, ela é misericordiosa e é caridosa. Porque a justiça, para ser justiça, tem que ser caridosa. Porque a justiça sem caridade é vingança. A gente vê muito um processo de obsessão. Os espíritos dizendo que ninguém diz que quer se vingar, não, diz que quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele não está usando da caridade. Lógico que ele foi ofendido. Ele tem suas razões de estar aborrecido, porque ele foi ofendido pelo algoz. Mas ele não confia na justiça e misericórdia de Deus. E quer fazer a justiça com as suas próprias mãos. Diz que é justiça, mas não é. Já que não está utilizando o amor da caridade. Então, se quer fazer justiça sem amor e caridade, na realidade está fazendo vingança. E daí ele está criando dificuldade. Já está sofrendo porque alguém o fez sofrer. E às vezes o sofrimento dele está aumentando porque ele está causando um sofrimento para ele. Por isso que ele vem à reunião mediúnica para que a gente possa conversar com ele, aquela conversa de pé de ouvido, para que ele possa, meu irmão, não é bem assim, vamos lá, tal, para que ele possa se conscientizar de confiar na justiça e misericórdia de Deus. A lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente só colhe o que nós estamos plantando. Por isso nós temos muito cuidado com o nosso pensamento. Porque tudo começa com o pensamento. O que nós estamos realizando hoje, às vezes pensamos em décadas ou até em reencarnações passadas. Pensamos, mas não tivemos condições de realizar.
E hoje nós estamos realizando aquilo que nós pensamos no passado, quando é coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Então vamos ter cuidado com o nosso pensamento, porque nós estamos plantando aquilo que nós estamos pensando. Então, se eu estou dirigindo meu pensamento, um bom pensamento para as pessoas, eu estou recebendo um bem de volta. Aliás, o bem ou o mal já fica conosco, porque quando eu penso, eu estou transmitindo uma energia. Mas a matéria que eu manipulei, que criou aquela onda, que transportou aquela energia, aquela matéria fica conosco. Então, quando eu penso bem, eu transmito esse bem em forma de energia, alguém pode captar, mas a matéria que eu manipulei, que criou a onda e transmitiu aquele pensamento, essa matéria fica comigo, porque a onda não transmite matéria, transmite energia. Então, da mesma maneira, quando eu penso mal, eu manipulei a matéria mental, criei uma onda, que é uma perturbação de matéria, essa onda transporta energia ruim, e alguém tiver descuidado, tá, na minha sintonia pode captar aquela energia e se prejudicar, mas de imediato eu já estou prejudicado, porque essa matéria mental que eu manipulei ficou comigo. Então, a partir do pensamento, então quem está pensando as coisas ruins, que desejando mal, está desequilibrado. Não duvido uma pessoa que esteja pensando mal, desejando mal para as pessoas, está equilibrado. É impossível, é impossível. Só quando a gente pensa o bem, só quando nós desejamos bem. Veja quando a gente faz uma prece para alguém, de coração, para aquela pessoa, veja que o alívio que a gente sente. Há os relatos nas obras de André Luiz, a áurea, que representa exatamente nossa capacidade energética, vamos dizer assim, em função da nossa evolução, ela fica clareada, aparece luz que nem é dela mesma propriamente, mas naquele instante de uma oração, de uma prece sentida, o espírito fica bem mais iluminado. Não só encarnado, como desencarnado. Aí, logicamente, depois da prece, ele volta nas condições normais. Veio da importância de uma prece, de uma importância de oração. É um pensamento. É um desejo do bem que nós realizamos para nós mesmos, que seria um autopasse. Para nós mesmos é um autopasse. E quando é para os outros também é um passe. Um passe à distância. Vibração à distância, passe à distância é essa. Todo mundo se reúne pensando bem direcionado a uma pessoa. É o passe à distância. Nós estamos transmitindo aquela energia. É importante que hoje o outro fique atento. E é recomendado, ó, tal dia, tal horário, fique atento, fique receptivo para pegar essa energia, para captar. Ressonância com as frequências para a gente captar esse bem. Que nada acontece por acaso ou por milagre. Todos os fenômenos são explicados. E a doutrina espírita, por esse tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, dá todas as explicações. Não existe um milagre no sentido teológico. Todos os milagres são considerados fenômenos espíritas, que é realizado por esses espíritos, e dessas explicações naturais. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu. Quem lê ao pé da letra, dá a impressão então que tem que sofrer para poder evoluir. Não. O que significa essas expressões, traduzindo agora, melhor, dentro da conformidade com a doutrina espírita? É passar por essas experiências dolorosas criadas por nós mesmos com resignação. Então, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu, é você passar por essas experiências dolorosas criadas por nós mesmos, com fé e resignação. Porque passar por essas experiências, reclamando todo dia, não resolve nada. Não resolve. Só resolve com resignação. Resignação não é ficar cabisbaixo, não. Resignação é de estar de cabeça erguida, considerando Deus justo e misericordioso, e nós, Espírito de Deus, herdeiro do universo, que fomos criados para a perfeição, e por algum motivo cometemos alguns deslizes, mas Deus permite que nós possamos corrigir esses deslizes. Então, somos os seres mais importantes do universo, logicamente fora Deus. Nós, espíritos, inteligência criada por Deus. Então temos tudo. Tudo Deus nos oferece.
Então não vamos ficar cabisbaixo. Vamos apenas, com a boa vontade, assumir a responsabilidade. Ninguém recebe, isso diz, é Emmanuel que diz, ninguém recebe o bem sem conquistá-lo, nem o mal sem atraí-lo. Ninguém recebe o bem sem conquistá-lo, nem o mal sem atraí-lo. Ou seja, cada um conforme sua obra. Se eu recebo um bem, é porque eu fiz merecimento a esse bem. Se eu estou passando por alguma dificuldade, é porque eu atraí essa dificuldade, diretamente ou indiretamente. Por isso que eu estou na sociedade, no país que eu preciso estar, na sociedade, com os familiares, com os filhos. Ninguém recebe um filho por imposição. Todos nós recebemos um filho, aceitamos receber. Então estamos no lugar certo. Então se tiver alguma coisa errada, é a nossa incompreensão ou as nossas atitudes, não de Deus. Quando a gente passa a ter esses conhecimentos, por exemplo, conheceis a verdade, ela vos libertará. A doutrina espírita, ela é esclarecedora e consoladora. Porque ela fosse só consoladora, a gente ficava sendo como fosse um pedinte, sempre precisando de alguém consolar, precisando de consolar. A gente precisaria vir todo o tempo a um templo religioso para ser consolado, como aconteceu milhares de anos assim, nas religiões dogmáticas. Como ela é esclarecedora, ela nos ensina a gente caminhar com as nossas próprias pernas. Somos nós os próprios médicos da nossa alma, certo? Os médicos dentro da medicina, que cuidam mais da parte física, são os coadjuvantes. Mesmo a parte física, a maior responsabilidade é nossa, não é do médico. Não cumpra as orientações que ele dá para ver se dá certo. Então parte, na realidade, a maior parte da nossa melhora somos nós, em todos os aspectos. Desculpe que esse estava... Estou me recuperando da minha garganta. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele não prometeu cura, apenas aliviar. Porque Jesus não poderia intervir nos processos reencarnatórios, tirando de nós essa experiência. É tirar o remédio. Jesus não podia fazer isso, mas ele podia aliviar. Assim como nós temos o dever também de aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, mas sabendo que aquelas experiências que ele está passando é porque precisa passar. Se tem uma doença kármica, a doença kármica é um remédio mais doloroso em função do nosso passado. Nós criamos dificuldades, ela é gravada no perispírito, repassada ao corpo físico. E aquela doença é reparatória. Se Jesus tirasse aquela doença de nós, estava postergando a nossa melhora. Aí teria que vir outra reencarnação com aquela mesma doença. Aí ia atrapalhar, ia retardar o nosso progresso. Por isso Jesus não prometeu a cura, que ele não podia prometer. Ele prometeu aliviar. Aí sim, todos nós somos aliviados por Jesus, através dos seus mensageiros, que está em todas as partes, comungando com os seus ideais, para que todos nós possamos conquistar e sermos bem-sucedidos nessas experiências reencarnatórias. Nós temos uma grande facilidade, por a gente não assumir a responsabilidade e por não conhecer a nós mesmos, a gente passamos as nossas dificuldades, o nosso sofrimento para terceiro, como se fosse responsável. Aí nós dizemos que nós não conseguimos ser felizes, que as nossas aflições é em função da nossa família. Se eu fosse casado com outra mulher, com outro homem, se eu fosse casado, se eu tivesse um tal filho, outro filho, eu estaria bem melhor. Então ele transfere, na realidade,
para os próprios cônjuges, os próprios familiares, a sua dificuldade. Para o vizinho, onde ele mora, no prédio ou na rua onde for, tem um vizinho barulhento, isso e aquilo, e não consegue ser feliz em função daquele vizinho. Transfere para a cidade, onde ele mora. Transfere para o prefeito, os vereadores, para os governadores, para o presidente, para o Congresso, para isso e aquilo. Começa a transferir a responsabilidade. Aí eu não consigo ser feliz porque eu moro no Brasil. E está acontecendo muitas coisas por aí e tal, e não tem condição de viver feliz no Brasil. E o que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo para corrigir? Né? Aí eu estou falando isso, mas tem alguma coisa errada, mas eu estou fazendo certo? Será que dentro do meu campo de ação eu estou fazendo certo? Aí transfere responsabilidade para o anjo de guarda, porque o anjo de guarda lhe abandonou. É como se o anjo de guarda fosse um guarda-costa que impedisse todas as bobagens que ele estivesse fazendo ali. E um anjo de guarda não é um guarda-costa, ele tem seus afazeres. O livre-arbítrio é nosso. Ele não vai poder dar o livre-arbítrio, porque senão ia tirar o nosso mérito ou demérito. O anjo de guarda está para nos aconselhar. Se a gente não recebe o conselho, é um problema nosso. A gente reclama de Jesus. Jesus nos abandonou. E chegamos ao extremo do extremo do extremo, quando dizemos que Deus ou não existe, ou que também fazendo pouco caso de nós. Então veja que a gente tem uma grande facilidade de transferir as nossas aflições criadas por nós mesmos para os outros. Se a gente seguir a orientação de Santo Agostinho, onde ele pede para a gente faça exatamente o autoconhecimento, o autoanálise, é como nós falamos, a reforma íntima só começa quando a gente sente a necessidade de fazê-la. Se eu acho que não tem nada para corrigir, a reforma íntima não tem razão. O que é que eu faço? Eu começo a fazer a reforma íntima dos outros. Primeiro da minha esposa, né? A gente começa pela esposa, o homem. A esposa tem um bocado de defeito e tal. Aí começa, do vizinho, fulano é bom, mas aquele espírito é bom, mas ele precisa corrigir, ele começa agora a chegar e... Não, eu estou fazendo caridade, eu estou fazendo a reforma íntima do outro. Aí nós somos expertos disso aí. E esquece que ele fazendo a reforma íntima dele, ele vai atingir as pessoas que estão próximo dele. Então, a maneira de a gente incentivar os outros a fazer a sua reforma íntima é a gente fazer a nossa. Quando a gente vê as mudanças daquelas pessoas que estão em torno de nós, aí pode dar um incentivo para a gente começar a fazer também. Mas a gente não, acha que não tem e quer fazer dos outros, que é um grande equívoco. Já que nem pode fazer, mesmo que queira fazer, não pode fazer. Ninguém pode fazer a reforma íntima de ninguém, a não ser a dele mesmo. E nós vamos encerrar esses nossos comentários da tarde e noite com a mensagem de Chico Xavier. É uma mensagem que retrata bem é um aconselhamento, um chamado de atenção para todos nós, da nossa posição que nós estamos aqui. Nós não fomos enganados, não estamos aqui por acaso, a cegonha não enganou, não errou de endereço, está tudo certinho, tudo está certo. Jesus está no comando, né? É o guia e modelo, está tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, é conosco. A gente olhar para o espelho, a gente vê qual é o culpado. Olha para o espelho, que a gente vê exatamente qual é o culpado das nossas aflições. É aquele que está aparecendo no espelho. Limpa o espelho direitinho, para ficar uma imagem boa, bonita, mas é aquele ali, aquele bonitinho, ou qual é bonitinha, que é culpado das aflições. Então vejamos o que Chico Xavier diz. Nasceste no lugar que precisavas. Cegonha não errou, não. Vestisse o corpo físico que merecias. Temos o corpo físico de acordo com o nosso perispírito. Não podemos reclamar. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com os teus entendimentos. Companheiro, nasceu no Brasil, é aqui no Brasil, pátria do Evangelho. Aqui podemos exatamente utilizar o Evangelho, porque tem muita gente
muitos sofredores, nós outros, né? E um ajudando o outro. É um sofredor ajudando outro sofredor. E quando ele faz isso, a gente é aliviado e alivia os outros. É assim que Jesus quer de nós. Não vamos pensar para evoluir demais para poder ajudar os outros, não, certo? Até porque não vai conseguir evoluir sem ajudar os outros. Sem a caridade não há salvação. A salvação entenda progresso contínuo. Se eu não faço a caridade, eu não progrido. Ah, não, vou deixar fazer a caridade que eu não progredi. Então não progride, não. Vai estacionar. Viu a situação como é? Então, do jeito que a gente estiver, a gente pode ser o mensageiro de Jesus. Não procure na casa espírita nenhum santo, não, certo? Você olha, aqui só vai ficar o pessoal que não tem pecado. Pronto, vai ficar vazio, não vai ter mais atividade nenhuma, vai ficar só o Jefa. Não só o Jefa, todas as casas espíritas. Todas as igrejas. Certo? É um com sua dificuldade, procurando ajudar aqueles que estão em dificuldade. Mas é assim mesmo. Vê os apóstolos de Jesus. Não era nenhum santo, não. O Pedro era o Pedro Pedra, né? Simão, Jesus é apelidou de Pedro, né? Pedra. É um homem firme, duro. Mas tinha um bom coração. Era propenso para o bem. Então, o próprio exemplo dos apóstolos é mostrando que a cada um de nós podemos ser um apóstolo de Jesus. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrestres. Nós estamos aqui uma temporada. Não preocupa muitas coisas não, você não vai ter nem direito de tempo para isso aí. Mas se conquistar, faça bem uso, para si e para a sociedade. Teus parentes, amigos, são de almas que atraíste com a tua própria afinidade. Não está por acaso não, certo? As pessoas que estão próximas de nós, nossa sociedade, têm uma razão de ser. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Meu destino, não. O meu destino que eu tracei para mim. Ninguém traçou destino para ninguém. Deus não traça o destino para ninguém. Senão ele não teria responsabilidade. A única destinação que Deus dá é sermos espíritos do puro. Mas nessa caminhada, os destinos, a gente traça todo instante e modifica-o todo instante. Para o bem ou para o mal. Tu escolhe, recolhes, elege, atrai, buscas, expulsas, modificam tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes. Pensamento. Tudo começa com pensamento. Não reclames, nem te faça de vítima. Aí nós somos expertos, né? Todo mundo quer dizer, a minha doença, as minhas dores são as piores, não sei das quantas. É vítima, é vítima, é vítima. É sinal que não assumiu a responsabilidade. Além de outras coisas, né? Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Não é o Jefa, não é ninguém, não é um presidente, não é um governador que vai, não é o marido, a esposa que vai fazer essa minha mudança, não. A mudança sou eu que tenho que fazer. Os outros são coadjuvantes, podem ajudar ou atrapalhar, mas somos nós que temos que fazer. Reprograma a tua meta, ou seja, modifica a tua rotina, modifica o teu destino que você está desviando dele. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer e refazer um novo fim. Não é isso? Eu não posso agora, se eu fiz uma coisa errada, eu não posso desmanchar o que eu fiz anteriormente. Mas eu posso agora, a partir de agora, corrigir o que eu fiz no passado e eliminá-lo e continuar meu progresso. É isso que Jesus espera de cada um de nós. É para isso que Deus nos criou, para a perfeição, dando todos os meios, liberdade e responsabilidade,
o livre-arbítrio, para que a gente possa conquistar verdadeiramente, com o nosso esforço, com nossos méritos, a felicidade plena na condição de espírito puro. Que a paz do Mestre Jesus continue desenvolvendo hoje e sempre.